Olá, meus queridos, passando aqui rapidinho para deixar um grande abraço para você, para deixar um grande abraço para meus irmãos em Cristo Jesus. Ali atrás está minhas varinhas de pescar, tá vendo? Mas, meus queridos, uma coisa a gente fica observando, uma coisa a gente observa que como que a religião tem feito um grande desfavor, não é, ao evangelho eterno. Uma pergunta, e a nossa gramática, hein? E a nossa gramática da língua portuguesa, hein? Aonde que ficou ela? Eu acho que o gato comeu. Na boca de muitos pregadores do sistema, muitos pregadores futuristas. Meu querido, às vezes eu fico me perguntando, parece que a gramática, o vernáculo, né, da língua portuguesa parece que ela tem limite. Você já notou isso? Por quê, irmão Alberto? Sabe por quê, meu querido? Porque dá a impressão que quando você entra no colégio, o vernáculo, a gramática, todos os adjetivos que você tem que respeitar da língua portuguesa para você formar uma frase, formar uma oração. Na língua portuguesa, ela é tão linda, é a língua mais bonita do mundo, só que o sistema não quer que todo mundo fique sabendo disso. Então a gente pergunta, por que que os pregadores ocultam isso? Por que que a língua portuguesa, o vernáculo, a gramática, ela só vale quando você entra no colégio? Mas você já prestou atenção que quando é para falar de Bíblia, quando é para fazer interpretação bíblica, quando é para você pregar a Bíblia, isso não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais validade, não tem mais relevância? Você já observou isso? Por que que eles ocultam isso? São coisas da igreja que só vale na escola. E ó que a igreja evangélica, igreja que eu falo, é grupo de pessoas, não denominações, não CNPJ. E olha que lá, querido, está cheio de professores, professoras. Eu conheço vários, né? Professores e professoras de português, né? Que pertencem a uma religião. Mas se você for perguntar, professor ou professora, por que que você ensina os verbos corretos da língua portuguesa no colégio, na escola que você dá aula, mas quando você parte para a Bíblia, isso não tem mais relevância. O que está acontecendo com vocês? Pergunte isso. E, querido, fala a verdade. E isso é uma coisa para a gente questionar. Por que que o vernáculo da língua portuguesa, por que que a gramática da língua portuguesa, por que que ela só tem validade nos colégios, nas escolas? Mas quando você entra para a igreja evangélica, principalmente, quando você entra lá dentro, isso aí não tem mais relevância. Então preste bem atenção. São coisas da igreja evangélica que só vale na escola. Outra coisa, muito importante. Você já observou que os grandes líderes, os grandes pregadores, eles querem fazer uma interpretação bíblica, escatológica, mas na lógica ocidental. E qual é o resultado disso? É igual o resultado é igual um monte de cego, né, no meio de tiroteio. É. Então, se os pregadores aqui do Ocidente eles querem fazer uma interpretação escatológica bíblica baseando na cultura ocidental, sabe o que está acontecendo e que vai continuar acontecendo? É que esses pregadores pentecostais que gritam, que pulam, que saltam, que apontam o dedo para as pessoas, ele vai continuar tão cego quanto aqueles que eles ensinam. Por quê? Desde quando a interpretação escatológica bíblica ela tem que ser interpretada na minha visão ocidental? Não. Então, se entende de forma anacrônica, ou seja, não faz sentido. Toda vez que um pregador e um líder religioso aqui no Ocidente, ele quer fazer uma interpretação bíblica baseando na lógica ocidental, sabe o que vai acontecer?
ele vai continuar ensinando e entendendo de forma anacrônica, ou seja, sem sentido nenhum. Então, a interpretação bíblica ou a interpretação escatológica, ela nunca deve ser feita numa visão, ou na nossa visão interpretativa. E sim, queridos, temos que respeitar a cultura de quem escreveu e para quem escreveu. Desde quando a interpretação escatológica bíblica ela foi algum dia escrita e enviada para as igrejas ocidentais? Você nunca parou para pensar isso? É por isso que os pregadores, eles ficam, não é, limitado a uma caixa, a um ambiente, como se aquilo que está escrito na Bíblia tem que ser entendido da forma que eles querem ensinar ou que eles pregam. Mas desde quando? Quando João escreveu o Apocalipse a mando do próprio Criador, quando ele deixou aqueles vários símbolos, figuras de linguagem, aqueles, vamos dizer, labirintos escatológicos, para quem ia receber, entenderia qual era a linguagem escatológica da época. Mas para quem não tinha intimidade com essa visão escatológica, não entendia nada. Lembra que o anjo, quando veio trazer a interpretação da visão para Daniel, o anjo falou uma coisa muito importante. Você considera a visão e entende. Olha que interessante. Daniel, ele estava tão familiarizado com as escrituras hebraicas, as escrituras, não é, na linguagem deles, que ele foi capaz de interpretar aquele texto, não é, para o rei, não é, Beltesazar. Então, Mene, Tekel, Upharsin, ninguém foi capaz de interpretar a não ser Daniel. Por que Daniel foi incapaz de interpretar? Porque Daniel era familiarizado com aquelas letras. Ele era familiarizado com a linguagem do Criador. Então os pregadores ficam aí, achando que eles têm a prerrogativa da salvação, a prerrogativa da inteligência, a prerrogativa das escrituras, eles têm a prerrogativa da interpretação, eles acham que eles falam e faz, e tem que ser daquele jeito. Olha que interessante, tem um pregador muito famoso no Brasil, aquele pregador que prega com a voz bem grave, não é? Que para muita gente que nunca viu ele pregar dá até medo. E ele prega que Jesus ele vai voltar, que vai buscar a sua igreja, que vai levar todo mundo para o céu, os salvos, e quem é salvo vai julgar as outras nações, e que não sei o quê, e que aquilo ali é literal. Olha o nível de conhecimento. Como que eles querem interpretar a Bíblia de forma literal, se ali, nessas passagens, a forma é espiritual? O irmão Alberto, sabe por quê que nosso irmão Cláudio Mendes, e vocês aí inscritos nos nossos canais, nosso irmão Alberto e nosso irmão Cláudio Mendes, sabe qual é a nossa maior qualidade? Nós lemos a Bíblia, respeitamos a cultura de quem escreveu e para quem escreveu. Nós não enganamos pessoas. Eu não ganho dinheiro para enganar você. Nosso irmão Cláudio Mendes não ganha dinheiro para enganar você. Não. Nós entendemos que a interpretação escatológica ela nunca deve ser feita na nossa visão interpretativa. E sim que nós temos que respeitar a cultura de quem escreveu e para quem escreveu, isto é, o remetente e o destinatário. Essa é a diferença. Eu estou aproveitando aqui, meu querido, a luz aqui,
né, da vidraça da minha lojinha aqui. Aquela estante ali atrás, né, ela está aqui dentro da minha lojinha, que a minha lojinha está desativada, né? Meus filhos casaram tudo e eu não tenho tempo de tomar conta, minha esposa não tem tempo, então ela ficou desativada, né? Aqui a gente guarda algumas coisas, né? E a luz que está sendo mostrada aí é da porta de vidro que tem aqui. Então, meu querido, então você tem que perguntar. Outra coisa que eu estava começando, que eu estou começando a ter uma ideia. Nós que somos divulgadores do Evangelho Eterno, do preterismo, eu acho, querido, que vai chegar um momento que a gente vai ter que ir para a rua, pregar nas praças, nas ruas, só que pregar o preterismo. E aí vai enlouquecer os futuristas. No Brasil, nós somos livres para nós, né, divulgar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, religiosamente falando, nós temos liberdade religiosa. Então, por enquanto, nós só estamos no YouTube, não é? Os preteristas, 99,9% está no YouTube. Mas imagina nós irmos para a rua e bater de frente com os futuristas. Você imagina se vai causar uma grande reviravolta no sistema religioso ou não. Enquanto nós estamos só no YouTube, a grande maioria da população brasileira não tem acesso à internet. Uma boa parte, não é? Imagina nós na rua pregando sobre o preterismo. Você não acha que as pessoas vão começar a fazer pergunta aos seus líderes? E as pessoas não vão começar a interrogar? É claro que vai. Então, meu querido, temos que observar isso. A gramática, o vernáculo da língua portuguesa, ela tem limite. E aonde está o limite? Só na sala de aula. Aqui fora, dentro da igreja evangélica, dentro da religião, o vernáculo, a gramática, ela não tem validade, não. Principalmente quando se trata de tempo verbal, colocação verbal. Ah, meu querido, isso aí, os pregadores famosos do Brasil, eles engolem com farinha. Só que a maioria das pessoas ouvintes são leigos. Eles não entendem nada. Então eles engolem, até dão glória a Deus, dão aleluia, pula, sapateia, rodopia, não é? Sabe o que é isso? É a falta de entendimento. Então por que o limite da gramática, o limite do vernáculo da língua portuguesa está dentro da escola, está dentro do colégio? Por que não é pregado aqui fora? Por que não é ensinado aqui fora, principalmente dentro dos alçapões? Ô professor, ou professora, você que é mulher de pastor, e você que é pastor, rapaz, se eu fosse vocês, eu tomaria um pouquinho de vergonha na cara. Por que a senhora, ou por que você ensina na escola uma coisa e dentro da igreja, chamada igreja, vocês pregam outra coisa? Vocês ensinam outra coisa? Por que vocês não transformam o templo religioso que vocês dizem que é a igreja em um colégio, não é? Onde vocês possam ensinar a língua portuguesa, a gramática, o vernáculo, não é? Para as crianças. Será que vocês não estariam fazendo um favor para essas crianças, não? Sabia que vocês são os responsáveis por a igreja evangélica entender que Cristo ainda vai voltar literalmente para buscar a igreja? Vocês são responsáveis por estar pregando mentira para as pessoas. A Bíblia, em lugar nenhum, mostra que Jesus falou que ele vai voltar fisicamente, não é? Vocês que sustentam essa doutrina, que às vezes nem vocês mesmos sabem como que isso começou. E vocês nos chamam de hereges, mentirosos,
pelo amor de Deus, queridos. Pelo amor de Deus. Eu vou aqui, eu vou provar para vocês que a igreja que vocês seguem, que diz que é de Deus, eu vou provar para vocês aqui em poucas palavras que não é de Deus. Por que vocês não chamam um preterista para dar um estudo na igreja de vocês? Sabe por quê? Porque vocês têm medo. Sabe por quê? Porque vocês não querem que as pessoas saibam a verdade. Sabe por quê? Porque vocês nos julgam como herege, mas na verdade o herege é vocês. É isso aí que você ouviu. É isso aí. Vocês falam, vocês dizem aí que nós é que somos loucos. Sim, eu sou louco. Eu sou louco porque eu fui chamado, depois de 45 anos no assalpão, no sistema religioso, eu fiquei livre, porque no meu acidente, aqueles dias que eu estava em coma, aquele momento, foi ali que Deus me prometeu de mostrar coisas dentro da Bíblia que poucas pessoas enxergavam. Foi aí que eu me desliguei do sistema. E faz a coisa, reclame com Deus, porque a minha mente abriu, meus olhos abriu, reclame com Deus. Foi Ele que foi o grande responsável, Ele que foi o culpado disso tudo. Ele que é o culpado desse personagem, Alberto Lírio está aqui, pregando o preterismo, a escatologia consumada. Bom, abra o seu olho, porque você aprende a língua portuguesa para fazer com que as pessoas desaprendam depois. Bom, graça eterna, e fique aqui o meu alerta para todos aqueles que se acham os donos da verdade. Graça eterna, um abraço, irmão Cláudio Mendes, e a todos os nossos inscritos. Amém.